E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, mas hoje é dia da gente também discutir o porquê do momento do Grêmio. E nós vamos falar da folha esquecida, da folha que joga, de quem vai resolver os nossos problemas e do tamanho da dificuldade que o Grêmio acabou se metendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. O Grêmio vai a campo hoje com Chapecó, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Cortez. Fernando Henrique, Vitor Bobsin, Léo Pereira, Jean-Pierre, Alisson e Diego Souza. De veteranos aqui, nós temos Jeromel, Walter Kahneman, Bruno Cortez, Diego Souza e Alisson. Ou seja, um time bem organizado, com jogadores veteranos, com jogadores jovens, tá tudo certo. Segundo informações, esse time, a folha de pagamento do time titular hoje, gira em torno de 3,5 milhões. 3,5 milhões. Isso porque a gente sabe, Jeromel, Kahneman e Cortez têm bons salários, o GPR também já está num nível maior, assim como Alisson e Diego Souza. E o Grêmio tem uma folha de 3,5 milhões. As informações que dão conta que o Grêmio tem uma folha de 12 milhões, 13 milhões, 15 milhões, 15 ninguém fala, 14 é o que dá o maior número e o que dá o menor número dá em torno de 12. Tá bem. Eu acabei tentando entender aonde está essa folha. Porque o Grêmio joga e custa 3,5 milhões. Se tu botasse o Douglas Costa, ia lá para 4,5. Tá, e aonde estão os 12 milhões? Que time é esse que investe o que investe e que não tem no resultado dele o que investe? Aí, eu peguei, basicamente, a folha esquecida. E aí vocês vão se impactar. Eu montei o seguinte time, meio improvisado porque não tem todas as funções. Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Rafinha como zagueiro ao lado de Paulo Miranda, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Maicon, veterano, ídolo do Grêmio, mas só para efeito de análise, Luiz Fernando, Diego Churin e Everton. Poderia tirar o Maicon e colocar o Pinares. Até vamos fazer isso. Tiramos o Maicon e colocamos o Pinares. Vocês sabiam que esse time aqui, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Rafinha, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Pinares, Luiz Fernando, Churin e Everton. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá faltando um ainda. Com um jogador a menos, que eu errei a conta, custa 4,400. O time abandonado, ou esquecido, ou perdido, ou que deu errado, ou que não está sendo usado, ou que fracassou de jogadores contratados, custa mais caro que o time que vai tentar tirar o Grêmio desse buraco. Essa realidade é que nos espanta pela forma como o Grêmio conduziu o futebol nos últimos anos. Aí, e hoje eu estava lendo uma matéria muito interessante no Clique RBS, que fala das rescisões do Grêmio. Esse canal já fez, nós já fizemos até tem um errinho aqui que é uma informação que eles têm que eu não tinha, que fala das rescisões do Grêmio, que elas superam 20 milhões, que aí fala do André, fala do Tardelli, do Thiago Neves, do Vanderlei, e agora a tentativa de rescisão do Paulo Vitor. O Grêmio criou um ambiente que é, de fato, muito, muito complicado de se desfazer. Por quê? Porque esses jogadores como Paulo Vitor, como Vitor Ferraz, como o próprio Diogo Barbosa, como Paulo Miranda, que renovou no meio da pandemia, o Grêmio não consegue nem emprestar. O Grêmio inflacionou de tal maneira o seu próprio mercado, e aí vai se dizer, muita gente usa, o Matheus Dávila na Rádio Bandeirantes usa, César, o Grêmio inflacionou porque venceu. Não.
Quem venceu foi o Jeromel, o Kahneman, o Cortez e o Michael. Nenhum dos outros estava lá quando o Grêmio ganhou. Nenhum dos outros. Ah, mas o clube inflaciona naturalmente. Tá bem. O clube inflacionou sim. O clube buscou uma multidão de jogadores. O clube rescindiu gastando fortunas. E o clube hoje não consegue sequer emprestar os jogadores desse, que eu vou usar, esse time abandonado, que custa mais caro que o time que vai tentar nos tirar do buraco. Esse time abandonado tu não consegue nem emprestar, de tamanho foi a valorização que se deu. O Grêmio hoje é um dos clubes que paga melhor no futebol brasileiro, sem entender por quê. Talvez a quantidade de dinheiro ou o dinheiro tenha feito o Grêmio simplesmente perder a razão de quanto seus valores de fato mereciam receber. Pode ser isso. Às vezes, quando tu tá bem de grana, tu acaba, esse aí, 50 mil, 30 mil. E isso rasga o projeto lá do início do presidente Romildo, que em 2015 fechou a porta completa para contratações e para renovações que saíssem um pouquinho da regra financeira do clube. Isso que a gente vê aqui é exatamente uma antítese do que foi aquele Grêmio lá de 2015, de 16, que começou a conquistar e que a partir de 19 começou a desvirtuar. Essa é a realidade. E a gente, quando olha isso aqui, a gente precisa ir no centro da questão, que é a gestão do Grêmio, que se coloca numa situação de perfeição e que quando a gente bota o olho nos fatos, a gente diz, ai. O Grêmio tem hoje, contra o Fluminense, uma partida muito difícil. Se o Grêmio, por acaso, perder para o time do Fluminense, o Grêmio vai ter feito 3 em 30. 3 pontos em 30 disputados. E tu vai olhar o time do Grêmio e vai dizer, como que pode um time tão organizado, que gasta tanto com futebol, fracassar? Não é verdade essa premissa. Eu, por exemplo, errei várias vezes porque disse isso. Mas o time que joga do Grêmio tem uma folha que é muito parecida com todos os times do futebol brasileiro, inclusive os menores. Claro que nós não estamos falando dos bem menores, que esses gastam 2 milhões ao todo. Mas o time titular do Grêmio para o jogo de hoje é um time parecido com, olha, vamos lá, Atlético Paranaense, Fortaleza. Agora, o time de potencial, pegando tão somente esses jogadores que eu citei e os jogadores que vão a campo hoje, aí na casa de 22, 21, nós temos 8 milhões. 8 milhões de folha. Aí tu bota o Douglas Costa, é 9 milhões e meio. E o resto tu vai diluir nos meninos. Porque aqui tem 22, 23 jogadores. E o Grêmio tem, como disse o Filipão, 40 jogadores. E aí é que tu começa a entender a grande dificuldade, o grande problema, que é de cima para baixo e que hoje o Filipão vai ter que consertar e montar um time de futebol, algo que o Grêmio esqueceu de fazer. O Grêmio se desenvolveu, acho que de alguma maneira entrou numa linha de soberba um pouco demasiada e hoje está, de certa forma, também por isso, pagando um preço caro dessa discussão. E agora o que a gente precisa é tentar sair do buraco. E para sair do buraco, Filipão vai ter que fazer um time. E esse time não tem valor, não tem dinheiro, não tem nada. Tem que juntar os que podem jogar, os que dão mais contribuição, os melhores, para tentar criar aí uma ideia de time que a gente sabe, nós estamos chegando em agosto, mas não interessa, não adianta mais olhar para trás. O Grêmio precisa sair da segunda divisão. E é um time que foi montado agora, então a gente tem que ter paciência. Hoje eu espero que o Grêmio consiga vencer, mas se não vencer, nós não vamos deixar de ser gremista e nós vamos tentar sair do buraco. Mas que realmente a situação encaminha para grandes dificuldades, eu tenho certeza. E aí a gente precisa ter um pouquinho de paciência agora para tentar minimizar as coisas e sair dessa situação montando essa estrutura como a gente falou. Depois, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Nós estamos nessa situação também por esse descaso aqui. Foi muito mal feito. E a gente está pagando esse preço, e esse preço é caro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.